Se você gostou de American Gods, você vai amar Good Omens. E se você não gostou, você vai amar também, porque é simplesmente impossível não gostar dessa série. Shazukara! Good Omens é a mais nova produção do Amazon Prime e mostra um anjo e um demônio convivendo com a humanidade. Mas antes da gente partir para nossa análise, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. E ó, a gente vai falar dessa série sem spoilers, mas eu vou entregar sim algumas coisas que acontecem na trama. Não são eventos principais, não vai estragar sua experiência assistindo Good Omens, mas se você quer assistir essa série sem saber nada do que acontece, eu recomendo que você pause aqui, vá maratonar Good Omens. São 6 episódios entre 50 minutos e 1 hora, então é rapidinho pra você maratonar e depois volta aqui pra ver se a sua opinião é a mesma da minha. Good Omens começa apresentando os nossos protagonistas, o anjo Aziraphale, interpretado por Michael Sheen, e o demônio Crowley, interpretado por ninguém menos que David Tennant. E só aí você já vê o nível dessa série, com dois nomes de alto nível, são dois grandes atores, e a gente ainda tem Frances McDormand, tem Jon Hamm, então dá pra esperar muita coisa de Good Omens. As coisas ficam ainda melhores quando a gente descobre que o roteiro é baseado em um livro escrito por Terry Pratchett e Neil Gaiman, e a própria história de concepção desse livro é muito bacana. O Neil e o Terry começaram a escrever e cada um escrevia um pedaço, e quando ficava preso, não conseguia mais avançar na história, não sabia mais como levar aquilo adiante, entregava o livro pro outro continuar escrevendo. E aí ele seguia escrevendo, chegava ali, tinha um bloqueio criativo, falava, ó, continua daqui você, eu não sei mais o que fazer com esses personagens, e assim eles terminaram esse livro juntos. É muito bacana ver como duas mentes geniais trabalhando juntas conseguem entregar um trabalho tão genial como Good Omens. E como a gente tem um roteiro tão rico, tão fácil de ser interpretado por gênios, como a gente tem também grandes gênios da atuação, a gente tem uma das melhores séries de 2019, não apenas desse ano, eu acho uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Good Omens é leve, apesar de trazer um tema que a princípio parece ser muito grandioso, um tema que pode ser trabalhado de maneiras muito pesadas, como geralmente é trabalhado, mas aqui a gente tem um tom de leveza, esse tom de humor britânico que o Neil Gaiman traz, a gente tem muitas referências, lembra muito o estilo de escrita, o estilo da série, bastante com Doctor Who, em alguns momentos você consegue associar até mesmo a Douglas Adams, então é uma leveza muito bacana para um tema que é muito pesado. Estamos falando do fim dos tempos, o apocalipse. Então esses personagens são enviados para a Terra para acompanhar a humanidade de perto. O Aziraphale, logicamente como anjo, tem que guiar a humanidade para o lado do bem, tem que fazer com que eles façam boas escolhas, enquanto o Crowley, o David Tennant, tem que tentar a humanidade, tem que fazer com que eles sigam pelo lado do mal, o lado do pecado. E o tempo todo os personagens se tratam ali como esses amigos rivais, afinal de contas eles estão em mais um dia de trabalho, eles têm que, hoje é meu dia de tentar a humanidade, hoje é meu dia de salvar a humanidade. Só que a série começa realmente no começo da história, lá no Jardim do Éden, e a gente vai acompanhando as passagens, o que vai acontecendo com cada um deles, até chegar nos dias de hoje. Então é muito bacana ver essa amizade, ver essa rivalidade, ver essa relação sendo construída ao longo de milhares de anos, e como eles chegam aqui em 2019, tem que enfrentar o fim do mundo e eles têm que encontrar uma solução, porque afinal de contas eles passaram tanto tempo convivendo com a Terra, convivendo entre a humanidade, que eles acabaram se afeiçoando um pouco pela Terra, pela humanidade, e eles querem continuar levando esse estilo de vida. Então é quando eles decidem que eles vão impedir o fim dos tempos. E é a partir daí que todas as coisas começam a acontecer, eles começam a bolar os planos, existe a profecia do anticristo, existem outras profecias ao redor da história, e eles têm que saber quais profecias seguir e como eles vão interpretar essas profecias. É a partir daí também que vem o título de Good Omens. Então a história por si só já tem uma premissa muito bacana, mas o modo como ela é executada deixa tudo ainda melhor. Quando você assiste uma série do nível de Good Omens, que já tem uma trama muito boa e atores muito bons, você já espera um resultado fantástico. Mas além disso, a série também tem uma direção muito boa, uma produção fantástica, o próprio Neil Gaiman é produtor executivo da série, então a gente tem algumas cenas simplesmente brilhantes. E eu não digo com relação unicamente a roteiro, a diálogo, ao modo como os atores, como os personagens expressam os seus sentimentos, o que está acontecendo naquele momento, mas sim com relação à fotografia, com relação à direção, que são coisas que podem parecer muito técnicas assim, você fala, não é possível, cara, você vai ficar falando de direção
direção, de fotografia, mas sim, isso influencia muito o modo como a história é contada. Então a gente tem, por exemplo, uma cena em que o Crowley tá vindo no seu Bentley, né, no carro, vindo de longe na estrada, e o carro começa a se aproximar e a câmera vem no sentido contrário. Então quando a câmera encontra o carro, ela passa por dentro do vidro e começa a acompanhar ele dentro do carro, e aí a gente tem uma tomada normal, como a gente vê em diversas séries, de um cara simplesmente dirigindo e a câmera na frente dele. Pode parecer uma coisa tão fácil de você pensar, mas logicamente não vai ser fácil de você executar isso, e quando você coloca isso em cena, muita gente pode passar despercebida, mas mesmo no subconsciente você vai ficar um pouco feliz por ter essas tomadas diferentes de cena. A própria estrutura dos episódios, a gente sempre tem uma ceninha antes da introdução, antes da abertura da série, depois vem aquela abertura que também é sensacional, que mostra até mesmo um pouco das passagens do que a gente vai ter ao longo da série, e aí sim o episódio começa. Tem um capítulo que a gente tem meia hora dessa ceninha antes de começar a abertura da série. Então você vai assistindo a série, você nem repara, até esquece que tinha uma abertura. Quando passa meia hora de episódio e começa a abertura, você fala, caraca, que coisa genial. Isso era só a abertura da série e é agora que o episódio vai começar de verdade. E tem outras coisas que são fantásticas. Então, por exemplo, tem coisa que é muito importante para a história, inclusive até o final da história, e só é apresentado no terceiro capítulo. E mesmo apresentado no terceiro capítulo, você não sente que a história fica corrida, ou pelo contrário, você não sente que a história fica arrastada, que tem aquela famosa barriga em que nada acontece na série, em que fica difícil de você continuar assistindo. Aqui você não tem esse sentimento em momento nenhum. A história é muito fluida, ela é muito divertida, ela te deixa tenso nos momentos em que ela precisa te deixar tenso, mas tudo isso com muita leveza. Fica bem claro desde o começo que o tom da série é de humor, você tem um pouquinho, umas pitadas ali de drama, mas é uma série completamente humorística. Como eu falei, é um humor britânico, é um humor que pode não funcionar para todo mundo, mas a série é tão bem executada em suas atuações, em sua direção, que mesmo se você não é muito fã desse tipo de humor, ainda assim, algum outro ponto da série vai acabar te pegando. Os personagens são muito carismáticos, tanto o núcleo principal do Aziraphale e do Crowley, quanto outros personagens que circundam esse universo. Então a gente tem o núcleo do Anticristo, a gente tem o núcleo da bruxa, do caçador de bruxa, a gente tem o núcleo da prostituta, a gente tem o núcleo do velho maluco. Você vai se identificar com algum ou com todos, em certo nível, algum personagem vai te agradar, e é muito bacana você perceber o quanto todos os núcleos são interessantes. Então quando as coisas começam a acontecer, você fica, eu acho que eu vou ficar do lado desse personagem, agora eu vou ficar do lado desse, agora eu tô do lado de todo mundo, eu simplesmente quero admirar essa obra sensacional que é Good Omens. Outra coisa muito bacana com relação à série são os efeitos especiais. Eles estão muito bem produzidos. E eu não digo nem que são efeitos especiais de ponta, que nossa, como eles gastaram para fazer esses efeitos especiais, e você percebe que é uma super produção de Hollywood, mas o modo como eles decidiram colocar esses efeitos é muito bacana. Então, por exemplo, quando a gente tem uma cena de, vou dizer, não existe essa cena aqui na série, tô inventando, um submarino. Ele não é necessariamente um submarino como a gente estaria acostumado a ver, então ele vai levar para o lado fantasioso. Como ele vai para esse lado fantasioso, esse lado mais lúdico, você consegue aceitar que ele não precisa ser bem feito, ele pode realmente ser um pouco mais diferente, um pouco mais mal feito, porque você na sua cabeça vai construindo essa ideia de que é uma fantasia. Então, se tratando de uma fantasia, você consegue aceitar uma coisa que não necessariamente é o ápice da superprodução. Então eu achei isso muito bacana. Os outros efeitos em que a gente tem que realmente prestar um pouco mais atenção, como efeito de chamas, efeito de fogo, algumas vezes dá uma deslizada, mas no geral é muito competente no que se propõe. Então, Good Omens é uma série que é boa na execução, é uma série que é boa na premissa, é uma série que é boa nos atores, simplesmente tudo é muito impecável nessa série. Eu não consigo ver um ponto negativo. A trilha sonora incidental, ou seja, aquela trilha sonora que a gente escuta no meio das cenas de ação, enquanto o personagem está fazendo um discurso, aquela música de fundo. A música de fundo também é muito bem produzida, é muito marcante, ela traz alguns tons da abertura, às vezes, modificados, então às vezes você escuta a abertura só que com um pouquinho de instrumento diferente, alguma nota diferente no meio aqui e ali, mas é aquela trilha incidental que acompanha a história. Ela é muito bacana, muito bem feita, mas a trilha sonora musical é feita pelo Queen. Então a gente tem tudo que é música do Queen, a gente escuta muito Freddie Mercury, principalmente trazido pelo Crowley,
que é um demônio que diz que todos os grandes músicos estão no inferno, é só no inferno que tem dança, é só no inferno que tem as coisas boas, e ele traz bastante disso pra série. É muito bacana ver também essa oposição entre os personagens, porque eles têm que ficar o tempo todo lado a lado, mas eles não se suportam e ao mesmo tempo eles são companheiros, eles têm um ao outro desde a eternidade, eles existem juntos há milhares de anos. Então o Michael Sheen, como é um anjo, obviamente traz esse lado mais bondoso, esse lado esperançoso, esse lado positivo. É um cara que quer experimentar de tudo, é um cara que quer apreciar a comida, é um cara que quer passear no parque, enquanto o Crowley, o David Tennant, é o cara carrancudo, ele não quer saber de nada, ele tem esse tom debochado, esse tom cansado. Quando você olha pro personagem, ele tá de saco cheio, ele não quer estar ali, ele, eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais ficar aqui. E esse atrito entre os personagens é o que faz a série funcionar tão bem. Como eu falei, os outros núcleos também funcionam, é claro que esse rouba a cena, afinal de contas é onde temos Michael Sheen e David Tennant, mas tudo nessa série funciona muito, muito bem. Eu adorei o modo como eles construíram a história do anticristo, como eles trabalharam essa premonição, como os elementos foram modificados justamente pela interferência dos personagens nessa história, e não só do Aziraphale, não só do Crowley, mas outras coisas que iam acontecendo na série iam fazendo os próprios personagens evoluírem. Então você tem reviravoltas o tempo todo, a história mudando, se adaptando ao que os personagens vão fazendo, e por mais que você como espectador tenha acesso a algumas informações que os personagens não têm, então eles estão fazendo alguma coisa ali, você já sabe o que está acontecendo em outro lugar e você fica, ih, ó, o que eles estão fazendo aqui vai dar errado porque a gente já sabe o que está acontecendo lá. E mesmo a gente sabendo essas informações privilegiadas, também somos surpreendidos porque o roteiro vira completamente de cabeça para baixo. Então Good Omens é uma série bem feita, é uma série surpreendente, é uma série divertida, que você fica do primeiro ao último episódio com um sorriso no rosto e quer mais. A gente quer muito mais, e pelo que é mostrado no final do último episódio, fica aquela pontinha de esperança de ver a continuação de Good Omens, que eu tô mais do que ansioso pra ver. Então comenta aí embaixo qual é a sua expectativa, qual foi a sua impressão da série, se você gostou, se você não gostou. Se você não gostou, eu duvido. Não é possível que alguém não tenha gostado dessa série. Comenta aí embaixo que a gente vai tentar te converter. Não se esquece de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Cara, tá rolando uma rocha nervoso aqui do lado, não sei se tá dando pra ouvir, acho que eu vou parar o vídeo e ir lá dançar, depois eu volto.